Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de outubro, nós celebramos essas duas festas logo no começo do mês, que é a fundação do Opus Dei e a canonização de São José Maria. Então, daí vem o tema de fundo do recolhimento de hoje, que é o santo do cotidiano. Nessa primeira meditação, nós vamos abordar o tema propriamente da santidade, da canonização. E na segunda meditação, vamos falar um pouco sobre essa tarefa própria de quem busca a santidade, que é justamente tentar transmitir às pessoas essa vida, essa doutrina de Cristo. Então, o santo do cotidiano, podemos tentar enxergar como a figura de São José Maria pode ajudar-nos a reavivar um empenho pessoal por sermos santos. Para já, São José Maria é uma pessoa que chegou à santidade pela sua fidelidade aos projetos divinos recebidos de Deus. São José Maria, ele funda o Opus Dei, correspondendo a essa luz divina, e abre um efetivo caminho de santidade. Então, de fato, esse receber essa mensagem de Deus é isso mesmo. Vemos a história de outras fundações da Igreja, onde alguém, um homem ou uma mulher, o fundador ou a fundadora, vai dando voltas em torno de uma realidade que gostaria de fazer para poder dirigir a pregação da vida de Cristo de uma determinada maneira a um grupo de pessoas, umas pessoas que se enquadram nessa situação humana, nessa situação social, circunstancial, vão pensando como será essa instituição. São José Maria não. Desde o início do seu sacerdócio, tinha presente que o seu sacerdócio era para algo, mas ele não tinha claro ainda o que era esse algo que ele intuía. São José Maria, como um ícone dessa abertura, desse caminho de santidade que abre o Opus Dei, justamente pela sua canonização, mas também pela beatificação do seu sucessor, depois a beatificação da Guadalupe, da primeira mulher da obra, que foi beatificada o ano passado, e depois há inúmeros processos de beatificação e andamento de membros da obra. Então, a canonização de São José Maria recorda que cada pessoa foi elevada à dignidade de Filho de Deus para ser divinizado, participante da natureza divina. Logicamente, participante da natureza divina, não que o santo recebe a natureza divina, senão seria Deus, participando da natureza divina, ou seja, essa participação está relacionada com a perfeição humana, que aproxima uma pessoa muito de Deus. Lembrando que a canonização, ela sempre se trata de uma declaração formal por parte da Igreja de que uma pessoa efetivamente refletiu na sua vida a glória de Deus, sendo outros
Cristos, o próprio Cristo, aquela pessoa que foi canonizada. Então a igreja, ela faz publicamente um ato de louvor a Deus ao afirmar, proclamar o que realizou um dos seus filhos. No fundo, é uma forma de colocar bem alto, em evidência mesmo, o exemplo de uma pessoa como nós, de fazer brilhar em um homem ou em uma mulher a fé católica e justamente colocar alto para que essa pessoa brilhe, de tal modo que mova outras almas a dirigir a sua vida em direção à santidade. Na viagem que o Papa, na época, o Papa Bento XVI, fez à Alemanha em 2011, ele falou claramente sobre esse assunto da santidade numa audiência. Também foi muito impactante, na verdade, é uma audiência que ele fez em Roma, contando um pouco as impressões da viagem que ele fez à Alemanha. Também foi muito impactante a missa celebrada na Praça do Duomo, em Erfurt, recordando os santos padroeiros da Turíngia, Santa Isabel, São Bonifácio e São Kilian, e o exemplo luminoso dos fiéis que testemunharam o Evangelho durante os sistemas totalitários. Convidei os fiéis a ser os santos de hoje, testemunhas válidas de Cristo, e a contribuir para a construção da nossa sociedade. Sempre foram os santos e as pessoas imbuídas de Cristo os que transformaram verdadeiramente o mundo. E não é verdade que nós percebemos que o mundo precisa ser transformado? E quem transformará o mundo? Os cientistas, os empreendedores, os empresários, os santos também precisam estar aí, porque senão essa transformação do mundo não será completa, não estará dirigida totalmente para o bem. São José Maria sempre foi para a obra um grande exemplo de identificação com Cristo, e a partir do dia 6 de outubro de 2002, passou a ser referência para toda a igreja, porque o santo, ele é sempre um exemplo para todos os fiéis, não só para os membros daquela instituição, caso ele faça parte de alguma instituição da igreja. Canonizando o fundador do Opus Dei, o Papa oferece a todos os cristãos um modelo atual extremamente acessível de santidade. Entre as figuras insignes, ocupa um lugar de relevo o novo Santo José Maria Escrivá, que lembrou ao mundo contemporâneo a chamada universal à santidade. São palavras de São João Paulo II, justamente na homilia da canonização de São José Maria. E pela descrição e exemplo de Monsenhor Escrivá, talvez não necessitássemos da sua canonização, tínhamos todos uma forte intuição da sua proximidade de Deus, da sua santidade, mas houve a canonização, e o que mudou com a canonização? Podemos perguntar. O nosso entendimento compreende realmente o significado das afirmações quando sabe com certeza que são verdadeiras, comenta São Boaventura. Então, quando a gente canoniza, quando a igreja canoniza uma pessoa, então nós compreendemos realmente o significado das afirmações, quando a gente sabe que aquilo é realmente verdadeiro. Poxa, é um santo que pregou isso. Então, quando aquela pessoa que pregou uma série de temas de uma determinada maneira e aquela pessoa é declarada santa, puxa vida, aquelas palavras daquela pregação, daqueles conselhos, ganha um peso. Pela definição formal que faz a igreja, fica mais fácil compreender o significado da santidade do nosso Padre. E, consequência, sentimos um impulso mais consistente para lançar-nos pessoalmente pelo mesmo caminho. Sempre foram os santos e as pessoas imbuídas de Cristo os que transformaram verdadeiramente o mundo, comenta o Papa Bento XVI. E não é verdade que percebemos a necessidade de mudar
as circunstâncias à nossa volta. Nós mesmos, em primeiro lugar, as pessoas da nossa família, amigos, amigas, companheiros de trabalho, que precisam mudar, terem um encaminhamento da vida mais promissor, que esteja realmente dirigido à felicidade. Os batizados, os candidatos à santidade, entre as suas principais funções, têm o dever de preparar a segunda vinda gloriosa de Cristo no final dos tempos. E São José Maria cumpriu com fidelidade essa missão, no seu caso concreto, adotando o lema de ocultar-se e desaparecer para que brilhasse Cristo. No meio das suas atividades, como no seu caso como sacerdote, será que talvez dentro da nossa situação como profissional liberal, como estudante, como acadêmico, como funcionário de uma empresa, como funcionário público, enfim, será que essa perspectiva não poderíamos apostar, ocultar-se e desaparecer para que brilhe Cristo? Dentre os nossos interesses podemos dizer que está em primeiríssimo lugar o desejo de ser um reflexo da luz de Cristo e transmitir o som puro das suas palavras, dos seus ensinamentos, manifestar claramente, sem manchas, o seu modo de atuar, cultivar um mundo interior, um coração que bata ao ritmo do coração de Cristo e, no fundo, ser Cristo. Lá onde nós exercitamos a nossa vida acadêmica, onde nós exercitamos a nossa profissão liberal, naquela empresa, naquela instituição pública, sermos outros Cristos nesse lugar. Tendo presente que esse caminho de identificação com Cristo não é simplesmente assim uma atitude piedosa que podemos ou não adotar, mas é uma missão que nós recebemos no batismo. A missão de corresponder à chamada divina, a chamada à santidade, essa chamada a levar outras pessoas a Deus. Vamos então a termos a santidade no ordinário, para que, imbuídos de Cristo, transformemos verdadeiramente o mundo, seguindo essa ideia do Papa Bento XVI. E para isso é necessário darmos continuidade ao caminho iniciado por São José Maria, comprovado pelo magistério da Igreja no dia 6 de outubro de 2002. Agora, são palavras de Dom Javier, o prelado da obra na época da canonização. Agora, já não há possibilidade do nosso Padre estar fisicamente entre as pessoas. Serás tu com a tua alegria, serás tu com o teu trabalho, serás tu com o teu carinho, serás tu com o teu sorriso, serás tu com o teu interesse, serás tu com a tua correção fraterna quem deverá transmitir a imagem do nosso Padre. Então agora, através desse impulso da canonização de São José Maria, dessa lembrança, então nós desenvolvermos, através do que nós fazemos, essa identificação com Cristo, como viveu São José Maria, os santos, as santas em geral. A santidade para os católicos não é um tema indiferente, de mais ou menos importância, nem algo que ocupa um caráter pessoal somente, mas uma realidade que tem relevância no âmbito de toda a Igreja. Como se luta para ser santo no meio do mundo, Deus, através do Opus Dei, mostrou ao mundo e à Igreja um caminho específico. Como mostrou a outros fundadores e fundadoras ao longo da história outros caminhos de santidade. São José Maria
ele comentava numa determinada ocasião: é necessário que eu seja santo e pai, mestre e guia de santos. Então a primeira parte já se cumpriu. É necessário que eu seja santo. Pronto, a igreja já declarou São José Maria santo. Agora fica conosco a segunda parte. Filhas e filhos santos de um pai santo. Aqui, filhos e filhas, não só os membros da obra, mas os cooperadores, as cooperadoras, aquelas pessoas que de alguma forma se identificam com essa espiritualidade. Deus quer que sejamos cristãos de verdade, autênticos, canonizáveis, com uma santidade sem paliativos, sem desculpa, sem eufemismos, não só da boca para fora, que chega até as últimas consequências, sem mediocridade, na plenitude de vocação vivida intensamente. Então, para já, nós garantimos, se a gente de fato aposta no caminho da santidade e coloca os meios para isso, de que nós estamos fugindo da mediocridade. Que acho que todos nós queremos isso. Acho que nenhum de nós gostaria de ser identificado com uma pessoa, identificada com uma pessoa medíocre. Por isso a canonização, um impulso para a vida espiritual, através da ajuda de Deus, da intercessão do nosso Padre e da luta pessoal. Então, nós recebemos essa graça no batismo para sermos santos. Concretamente, a obra e outras instituições da Igreja oferecem os meios para isso. Agora, o que nós precisamos fazer é fazer render tudo isso. E como você pode fazer render isso, dando um sentido maior a tudo que nós fazemos. Aquela história conhecida da catedral que está sendo construída, e passa uma pessoa lá pelo canteiro de obras e pergunta para um operário: o que você está fazendo? Eu estou quebrando pedras. Era uma catedral que era construída pedra sobre pedra. E chega para o segundo: e você, o que você está fazendo? Eu estou arranjando um sustento para minha família. E aí passa por um terceiro operário que faz o mesmo trabalho. O que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Dar um sentido maior ao que nós fazemos. Da nossa parte, efetivamente, procurar converter todas as circunstâncias da nossa vida em ocasião de amar a Deus, digitando um trabalho, participando de uma reunião, conduzindo uma tarefa que já é rotineira, atendendo um cliente, mas amando a Deus, sendo santos através de cada uma dessas atividades. Logo depois que Dom Javier faleceu, saiu uma biografia, para dizer assim, um pouco descolada de Dom Javier, feita por um jornalista, uma linguagem assim muito fluida. E tem um trecho aqui do livro que demonstra, creio que muito bem, como Dom Javier encarnou a santidade vivida no meio do seu mundo e como isso deu certo. Então eu trago aqui, então vamos ver que alguns temas aqui já são um pouquinho passados, mas quando saiu a biografia estava muito candente quando o Álvaro Sanches León, que é o autor, ele escreveu a biografia. Então ele está descrevendo Dom Javier e a sua santidade no meio do mundo. Uma pessoa que conhece bem o coração dos homens e se relaciona com Deus vai até o fundo da realidade humana. Javier Echevarría, em alta definição. Seu mundo é o de Trump e Putin, Maduro, Kim Jong-un, o líder lá da Coreia do Norte, ISIS, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, suas mortes, ebola, crises econômicas, desemprego, corrupção política e o Panama Papers. Seu mundo é o dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rafa Nadal, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, um Nobel de Bob Dylan, o Super Bowl,
Seis Nações, a competição de rugby bem conhecida nesse meio. Bicicletas de Shakira, fazendo referência à música. Eurovision, o festival de música que tem na Europa. É o mesmo mundo colorido de La La Land, Até o Último Homem, À Procura de Dory. E também Esquadrão Suicida. O mesmo que House of Cards, de Crown, Netflix, Prata ou Chumbo. Seu mundo também é de Deus, aquele que vemos quando rezamos e quando aceleramos o passo pela rua porque perdemos o ônibus. Aquele que é observado a partir do topo de um pau de selfie. Aquele que nos contam em suas páginas Fernando Aramburu, Naomi Klein, Matthias Zennard e Mervyn King. Aquele que se descabela no Instagram. O bom, o mal, o cinza, o frio, o distante, o indiferente, o grande, os sorrisos, as penalidades, as clínicas de obesos, os donuts, as garrafas vazias de álcool, as rações de drogas, as bebidas zero caloria, a mão que se move sob os escombros, o iPhone X, a coroação da Samsung, Teslas, a esperança do Papa Francisco, as pessoas boas e as superavós que salvam o planeta. O mundo de Dom Javier é a terra e é o céu. Este tempo é essa glória. Essa santidade nesse mundo, nessa circunstância, nas circunstâncias que nós temos. A canonização como um impulso para a vida espiritual. Então, da nossa parte, dar um sentido maior a tudo que nós fazemos, tentar ir por esse caminho. Outro ponto, fazer mais. Fazer mais. E como? Melhorando o nosso estilo de luta pela santidade. Mas fazer mais que quem? Mais do que cada um de nós está fazendo atualmente, sem comparações, sem medir o rendimento dos demais. O que eu, diante de Deus, poderia fazer mais? Como eu poderia agradar mais a Deus? Não se trata de comparar com nenhum padrão, porque não existe, mas fazer mais bem do que nós já estamos fazendo. No âmbito familiar, no relacionamento com Deus, nas relações sociais, no trabalho profissional. O amor cresce, o coração se dilata quando vamos atrás de mais, de mais. Alguém que tem no seu interior o comichão, a inquietação pela santidade, tem uma vida temperada. É esse outro meio que nós podemos colocar para dar impulso a esse desejo de santidade. Uma vida temperada mais na linha da culinária, uma vida rica em sabores, em bons desejos, em iniciativas, em busca de soluções para aquilo que atualmente não está funcionando na nossa vida ou na vida daquelas pessoas que nós acompanhamos. A retomada do equilíbrio em alguns aspectos da nossa vida, sem dúvida alguma, será necessária em alguns casos. Uma vida temperada, equilibrada, mantenha aceso o desejo de superação de mais. Nunca poderemos dizer que já somos suficientemente santos. Cada dia é preciso melhorar um pouco mais, é possível melhorar um pouco mais. A santidade que Deus espera de cada um de nós será através da vida ordinária, da vida cotidiana. Aí está a matéria-prima da nossa santidade. Cristo não nos pede um pouco de bondade, mas muita bondade. Mas quer que alcancemos, não pelas ações extraordinárias, mas com ações comuns. O modo de exercitar essas ações é que não deve ser comum. São palavras do futuro Papa João Paulo I. E, para isso, exercitar de tal modo que não seja comum, de tal modo que agrade a Deus. Então, contar com Deus, não somente com as próprias forças. Então, pedir força, essa força que não temos, que não encontramos em nós. Senhor, dai-me ser tão teu que só entrem no meu coração os afetos mais santos, se for através do teu coração chagado. Senhor, concede-me que, com pleno conhecimento, não te ofendas nunca, nem venialmente. Senhor, dai cada dia mais amor à santa pureza, cada dia mais zelo pelas almas, cada dia mais conformidade com a tua vontade amabilíssima.
Assim rezava São José Maria, pedindo forças para aquilo que ele queria e que não estava conseguindo, ou estava conseguindo, mas queria fazer mais, melhor. Pedir e vivermos cientes de que atuamos diante do nosso bom Pai Deus, não de um chefe frio, impiedoso, distante, tanto das nossas dificuldades como das conquistas, um chefe que nos deixou jogados no mundo, sufocados pelas próprias misérias, não. Contar com a ajuda do nosso bom Pai Deus, contar com os nossos erros e defeitos. Os santos não foram pessoas que não cometeram pecados. Seria bom que nos víssemos como se via o nosso Padre, um pecador que ama Jesus Cristo, mas um pecador que está voltando a Deus continuamente. Encarar, convencer-nos de que os atos de contrição são atos de amor a Deus em primeiro lugar. Há uma passagem, dentre várias, dos apontamentos íntimos, esse diário que São José Maria ele escreveu ao longo da sua vida, que é bastante comovedor, me parece essa passagem comovedora, e muita simplicidade sobre essa luta no dia a dia, uma luta até muito parecida à nossa. Já vamos ver por quê. Esta manhã, como sempre que peço humildemente, tanto faz a hora que vou dormir, desde um sono profundo, como se alguém tivesse me acordado, me despertei seguríssimo de que havia chegado o momento de levantar-me. Efetivamente era 5h45 da manhã. Pela noite, como costumo fazer, pedi ao Senhor que me desse forças para vencer a preguiça. É como São José Maria se refere àquele esgotamento físico de tanto trabalho que ele padecia nessa época. Pela noite, como costumo fazer, pedi ao Senhor que me desse forças para vencer a preguiça ao despertar, porque, confesso com um pouco de vergonha, me custa muito uma coisa tão pequena e são bastantes os dias em que, apesar da chamada sobrenatural, fico um tempo mais na cama. Hoje rezei, ao ver a hora, lutei e fiquei deitado. Por fim, às 6h15 do meu despertador, que está quebrado faz tempo, me levantei e, cheio de humildade, me prostrei no chão, reconhecendo minha falta, sérviam, me vesti e comecei a meditação. Não conseguiu acordar na hora, São José Maria. Os santos foram pessoas que lutaram por serem, sentindo-se pouca coisa, um pouco melhores. Como? Fazendo propósitos. Os propósitos são sinais de saúde na vida espiritual. O Opus Dei vem lembrar que a religião não se limita à participação em determinados atos litúrgicos ou de piedade, mas abarca a vida como um todo, desde o relacionamento conjugal até o cafezinho no intervalo de um trabalho extenuante. Propósito diário no exame de consciência, o propósito depois de assistir um recolhimento, depois de uma direção espiritual, depois de um retiro. E a consequência de tudo isto, vamos abordar um pouco mais detidamente na segunda meditação, a luta pela santidade arrasta, porque com mais ou menos perfeição refletimos Cristo. Numa tertúlia em Portugal, em 89, Dom Álvaro conta uma história sobre São José Maria que ilustra bem essa realidade, como a luta arrasta. Entre as testemunhas sobre a fama de santidade do nosso Padre, conservamos alguns escritos pelos operários que trabalharam na construção de Villa Tevere, a sede central da obra lá em Roma. O nosso Padre passava com frequência pelas obras, por isso conhecia e se relacionava com carinho com os operários. Um deles conta que em determinada ocasião estava chegando o nosso Padre. Ele não tinha visto e, enquanto falava com o companheiro, escapou-lhe uma blasfêmia. Comenta o operário: Monsenhor não me disse nada. Simplesmente me olhou com uma tal cara de pena que não me esquecerei nunca. Desde então, já não voltei a blasfemar. A luta pela santidade cria um clima otimista à nossa volta. Queridos irmãos e irmãs, nesta viagem apostólica à Alemanha, novamente o Papa Bento XVI, me ofereceu a oportunidade propícia para encontrar-me com os fiéis da minha pátria alemã, para confirmá-los na fé, na esperança e no amor, e compartilhar com eles a alegria de ser católicos,
Mas a minha mensagem estava dirigida a todo o povo alemão, para convidá-lo a olhar com confiança para o futuro. É verdade, onde há Deus há futuro, e onde há um futuro promissor há otimismo. A santidade é uma meta sobrenatural, não é um ideal humano, nem um ideal ético, simplesmente. Para isso nós necessitamos dos meios sobrenaturais. Os santos são os nossos intercessores nesse sentido junto de Deus. E Nossa Senhora, nossa mãe, será também e sempre a nossa grande mediadora entre nós e Deus, para conseguirmos muitas graças para nós e para as pessoas à nossa volta. Vamos terminar a nossa meditação, essa primeira meditação do recolhimento, dirigindo-nos a ela, contando uma vez mais com a sua ajuda e uma vez mais abandonando nas suas mãos os nossos desejos de melhora, os nossos desejos de santidade, o afã de santidade no ambiente à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Já meditei nestas palavras de São José Maria, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Este ideal, tão cheio de luz, tem alguma realidade na minha vida? Capto o exemplo da vida oculta de Cristo, que passou 30 anos nas circunstâncias mais comuns, em que a maioria dos cristãos se encontram, dedicado ao trabalho, à família, ao convívio social, fazendo tudo bem feito e realizando no meio dessa vida ordinária a obra da redenção? Vejo claro que Deus me diz, através disso, que na minha vida diária posso e devo santificar-me. Entendo que Deus me espera nos pequenos deveres de cada dia, pedindo-me que os cumpra com fidelidade, com amor, com perfeição nos detalhes. Encaro cada um dos deveres familiares, profissionais ou sociais como aquilo que são aos olhos de Deus, uma ocasião sempre renovada de amar e de servir a Deus e ao próximo. Deixo as minhas tarefas pela metade ou luto seriamente por colocar em todas elas a última pedra, como São José Maria costumava dizer? Ao pensar no chamado à santidade e ao apostolado que Deus dirige a cada um de nós, levanto os olhos ao céu, de onde nos há de vir o auxílio, e fomento em mim uma grande esperança. Tenho na esperança em Deus, como tinham os santos, um apoio firme que me permite encarar os ideais da vida cristã com magnanimidade, com metas altas de amor, de santidade, de virtudes, e com iniciativas audazes de apostolado e de obras de serviço. As dificuldades e fracassos momentâneos abalam o meu otimismo? Esqueço que, para um filho de Deus, sempre é possível nascer de novo, como Jesus dizia a Nicodemos,
recomeçar, auxiliado pela graça de Deus, com coragem e confiança? Estou consciente de que Cristo nos deu o mundo como herança, como reza o Salmo 2, e que pede a todos os cristãos que colaboremos na extensão do seu reinado? Sinto a responsabilidade de ser fermento na massa, com o exemplo da minha vida, com o calor da minha amizade, com a conversa confidencial que ajuda parentes e amigos a se aproximarem de Deus? Procuro mostrar a grandeza da fé cristã, que dá firmeza na verdade, ao mesmo tempo que ensina a respeitar a liberdade dos outros? Sei explicar que a liberdade religiosa tem como consequência o direito à livre manifestação da nossa fé na sociedade, à expressão pública e à defesa livre das nossas convicções em todos os âmbitos e níveis sociais, e respeita sempre o direito dos outros a expressar as suas convicções? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Após aprofundar no caminho de santidade que leva uma pessoa aos altares, agora vamos meditar sobre o alcance que essa luta tem no ambiente em que nos movemos, como podemos de verdade refletir Cristo. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isto disse Jesus à multidão, em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Todo cristão está chamado a ser fermento e luz no mundo, por isso que se trata de canonizar uma pessoa para que esse fermento, essa luz, possa servir como modelo, esse fermento, essa luz que foi essa pessoa, possa servir de modelo a que outras pessoas sigam pelo mesmo caminho. E essas duas realidades, fermento e luz, podem nos ajudar a meditar nesse tema do santo do cotidiano, mais concretamente, pelo bom exemplo, através da sua vida, essa vida que é levada nas relações sociais, a influência que deve supor a presença dos cristãos, a presença de uma pessoa de fé ao lado dos outros. Esse que as pessoas percebem, não sabem identificar o que é, no cristão, que vive em consequência a sua fé, e que se sente atraído por aquilo. Muitas vezes até
aquela pessoa que está transmitindo isso de alguma forma, sem dizer nada. O fermento ele tem um poder comunicativo, ele transforma o alimento. Exatamente por isso, por esse poder comunicativo, o fermento tende a fazer a massa crescer, desenvolver-se, cria um impacto sobre ela. Fermento, isso que uma pessoa de fé está chamada a ser no meio do mundo. Oferecer ajuda para as pessoas, para que cresçam, para que se desenvolvam dentro de um caminho de felicidade. E continuando com esse paralelismo com o fermento, quando é que o fermento perde força? Quando está vencido. Quando perde o seu princípio ativo. E se o fermento não faz a massa crescer, para que servirá? Se acabamos percebendo que estamos mais para fermento vencido, porque eu vivo a minha vida cristã, mas olha, eu confesso que não é uma vida assim plenamente coerente, porque eu não vejo esse fermento contagiar outras almas. Então, se acabamos percebendo que estamos mais para fermento vencido, mais do que deixar entrar o desânimo, algum sintoma de desespero, vamos reagir, vamos enfrentar-nos. O recolhimento é sempre um momento assim para dar um upgrade no nosso relacionamento com Deus no mês. E de repente pode ser por aqui, poxa, como que eu posso estar assim mais aceso? Como que eu posso ser um fermento, talvez acho que nenhum de nós é um fermento vencido, mas como que eu posso ser um fermento que possa fermentar e dar mais volume à massa? Talvez pensar isso, se a gente consegue identificar alguma razão concreta, se nós estamos nos deixando levar por alguma desculpa, da mesma forma que não existe fermentação que não faz crescer a massa, não existe cristianismo sem frutos. Não dá para pensar em uma pessoa que quer ser santa, que não difunda com o seu exemplo, com o seu modo de atuar, não só com palavras, o Espírito de Cristo. Seu bom exemplo, a sua luta para dar bom exemplo. Trago aqui a história de um rapaz que há uns anos atrás tinha a direção espiritual e tinha passado por um processo de conversão bastante assim potente, para dizer de uma forma, e nesse período também estava namorando uma moça e estava para casar. Então, enfim, ele tem essa volta ao catolicismo de maneira muito intensa e tinha um pesar assim porque a moça com que ele estava namorando e ia casar era protestante. Enfim, estava rezando por isso, para administrar bem essa situação, mas enfim, convencido de que casaria com uma protestante. E mais ou menos um mês antes de se casarem, ela pedi para conversar um tema muito sério assim com ele de fato ficou até um pouco assustado com aquilo, e ela expôs para ele que ela queria se converter ao catolicismo. E, enfim, ele de alguma forma pensou assim até, mas espera aí, né? Eu não quero assim te obrigar a nada, fique tranquila. Ela falou, não, eu estou super tranquila, mas é que eu vi essa tua reaproximação de Deus pelo catolicismo, eu acompanhei tudo isso, é isso que eu quero para mim também, essa vida que você está vivendo. Então, se Cristo falou para os seus ouvintes comuns que o reino de Deus é como o fermento no meio da massa, como aconteceu com esse rapaz aí, com a sua noiva, então se Cristo falou para os seus ouvintes comuns que o reino de Deus é como o fermento no meio da massa, quem preferisse abrir mão da sua capacidade de transmitir o reino de Deus, poderia até ser comum, mas não cristão. Não se trata de dar um tom negativo a essa conversa com Deus, eu gostaria só que refletíssemos não somente com a inteligência e os afetos do coração, mas também com a nossa ação, lutando por transmitir a vida cristã com toda a sua plenitude, lá onde nós estamos. Eu digo isso porque podemos cansar-nos de um ambiente já esgotado de possibilidades aparentes, porque já falamos o que tínhamos que falar, ou porque estamos diante de pessoas um pouco herméticas. Independentemente da nossa situação, vamos continuar comunicando vida à massa.
essa alegria que é própria de um cristão, mas não porque as coisas estão saindo tudo bem, mas porque está perto de Deus, essa alegria num mundo tantas vezes triste, o sentido sobrenatural diante das dificuldades, num mundo onde tantos vivem na prática como se Deus não existisse, espírito de serviço num mundo mergulhado nos interesses mesquinhos, amizade quando impera o egoísmo. Em resumo, o que São Paulo chamava do bonus odor Christi. Então, que a gente transmita esse bonus odor Christi. E vamos fazer isso na medida que estejamos levando bem a nossa amizade com Cristo, que nós estejamos investindo nessa amizade com Cristo. E o que nós percebemos, olhando para nós mesmos, o que nos impacta a vida, e não os sermões, o blá 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 das pessoas, que muitas vezes fica só em palavras. O que nos atrai, o que atrai as pessoas é que as palavras se manifestem pelas suas obras. Os primeiros cristãos, eles comunicaram o bonus odor Christi às pessoas, e tantas pessoas decidiram seguir o cristianismo por isso, porque viram que aquelas pessoas que eram cristãs, aquelas pessoas eram melhores. Lógico, aquelas pessoas que viviam com coerência o seu cristianismo, não aquelas pessoas que eram cristãs da boca para fora. Isso continua acontecendo. Trago aqui o exemplo de uma moça que descobriu esse bonus odor Christi, concretamente no ambiente da obra. Ninguém me falou do Opus Dei. Kikuko me mostrou seu espírito com a sua própria vida, sem palavras. Dizem que os japoneses desconfiamos das palavras e preferimos a linguagem não verbal. Não sei até que ponto será verdade, mas pelo que me toca, costumo guiar-me pela minha intuição e por uma linguagem que não costuma mentir, a dos fatos. E compreendi que Deus me chamava ao Opus Dei ao ver o seu espírito encarnado na vida de Kikuko. O que vi nela é difícil explicar. Cada um dos seus gestos transmitia um amor sincero e uma fé profunda. Trabalhava com intensidade. Logo li que o fundador animava a converter o trabalho cotidiano em oração. Mas não necessitei que ninguém me explicasse. Kikuko me ensinou, e o restante das que viviam com ela, com o seu modo de atuar. Vi elas rezarem, darem risadas e sofrerem juntas, muito unidas a Deus. Isso foi o suficiente. Isso é o bonus odor Christi. Nosso padre, ele gostava da expressão portadores de Deus, utilizada nos primeiros tempos para designar os cristãos. A todo cristão deveria poder aplicar-se a expressão que se usou nos primeiros tempos, portador de Deus. Deves atuar de tal modo que possa atribuir-te com verdade esse admirável qualificativo. Então, vamos pensar, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem convivemos nas relações sociais, os nossos parentes mais próximos, será que eles, de alguma forma, enxergam isso? Que nós somos portadores de Deus? Ou será que, se nós falamos para alguma pessoa que nós rezamos, que vamos à missa aos domingos, que a gente assiste um recolhimento como esse, que a gente confessa, será que alguém à nossa volta vai se assustar com isso? Seria uma pena que se assustasse e, ao mesmo tempo, um termômetro para dizer que, olha, eu preciso falar mais dos valores que eu trago no meu coração. Todos devemos ser fermento através do exercício do nosso trabalho, com as pessoas da nossa casa, com os familiares, amigos. Com todos precisamos ser portadores de Deus. E como? Através do exemplo das virtudes que nós procuramos adquirir, não das virtudes adquiridas, mas já as que nós estamos procurando adquirir. Essa luta no dia a dia, no fragor do trabalho, no trânsito, e também sentado numa poltrona,
conversando com a esposa, conversando com o marido, com o filho. Sermos portadores de Deus, onde não há condições adequadas de temperatura e pressão, para dizer assim, onde não há inclusive uma condição humana para o Senhor fazer-se presente. Na Bíblia, no capítulo 18 do Gênesis, há um diálogo interessante que talvez nos ajude a refletir sobre o bem e o mal que nós podemos fazer, quase sem percebermos, através do exemplo. Trata-se de uma pechincha do Abraão com Deus. Deus estava disposto a destruir Sodoma como castigo pelos seus muitos pecados. E chegando-se a Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que ali está? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão continua: ok, e se houver somente 45? E Deus: não, eu vou poupar. E 40? E 20? E 10? E mesmo que houvesse um justo, nosso Senhor pouparia a cidade. E não houve esse número de justos. Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma chuva de enxofre. Reparemos que não era necessário que fossem ricos, poderosos, influentes, sábios. Deus quer transformar o mundo com gente simples, com gente boa. Nesse sentido, todos estamos chamados a ser fermento, independentemente do nosso cargo, encargo, salário, conta no banco, a bandeira do cartão de crédito. As doenças costumam ser contagiosas, a saúde não. Por isso é importante pensar na possibilidade de darmos mau exemplo também. Jesus fala com firmeza do escândalo. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Poxa, mas eu procuro só dar bons exemplos. Olha, com certeza temos esse desejo. Mas olha, será que às vezes não permitimos que escape com certa deliberalidade um que outro comentário negativo de alguém, uma visão um pouquinho amarga da vida, um certo ceticismo com a melhora de algumas pessoas, alguma atitude mais solta na vida social? Há um ponto de caminho que diz: de longe atrás tem luz, de perto repeles, falta-te calor, que pena. Não se trata de ter uma virtude que atraia de longe, uma coisa exterior, mas calor, que derreta o coração das pessoas e as anime a lutar. A virtude é um hábito bom, tem uma certa estabilidade. Então isso é o que chama muitas vezes a atenção das pessoas à nossa volta. Basta olhar para os nossos primeiros irmãos na fé e colocar os mesmos meios que eles empregaram. Não eram ricos, poderosos, influentes na sociedade, mas lutavam. Lá onde viviam os primeiros cristãos, o que prevalecia e que contagiava era a exemplaridade de cada um, a coerência na atuação privada e pública, a oração, a amizade, o preservar as pessoas nos relacionamentos, a autoridade proveniente do prestígio profissional, a solidariedade com os anseios justos dos outros, o desejo profundo de vê-los felizes. E por que há uma tendência dessas pessoas fazerem isso? E quando descobriam, aprofundavam um pouco, eram as pessoas que acreditavam em Cristo, que seguiam a vida cristã. Além disso tudo, melhor, antes de tudo, a convicção de que não existe paz, nem pessoal, nem familiar, nem social, sem Deus. E quando há, é uma paz muito precária. Basta uma desestabilização no nosso entorno
para que essa serenidade se vá embora, se esvaneça. Os primeiros cristãos se encontraram mergulhados num ambiente bem afastado da doutrina que traziam no seu coração pelo batismo. E qual foi a reação deles? Envolver-se a fundo na difusão do tesouro que traziam na alma. Como? Através do testemunho pessoal. Um testemunho alegre, um testemunho amistoso, atuando como podiam na sociedade, com diversas iniciativas de cultura, de assistência social, de ensino, de ajuda aos que viviam longe dos valores próprios da dignidade humana. Poderiam, talvez, terem se refugiado num canto, lá da Palestina, vivendo bem entre eles, sem muitas preocupações, lamentando-se pelo erro dos outros, por aquilo que não estava de acordo com o ideal de uma vida reta. E se isso tivesse acontecido, provavelmente estaríamos lamentando hoje o fato de terem deixado de dar ao mundo a verdadeira solução para a vida, para a expectativa das pessoas. É verdade, o que podiam fazer, o que fizeram, era como uma minúscula colher de fermento, mas era fermento e continha dentro de si a força de Deus. Exatamente a situação em que a maior parte de nós nos encontramos. Talvez um ambiente assim adverso, contrário à fé cristã, mas essa mesma colher de fermento está à nossa disposição também hoje. Para identificar o mal, não se requer uma grande esperteza. Para descobrir os interesses de Deus a todo instante, é necessário o espírito cristão. Vencer o mal com o bem. Vamos procurar o bem naquelas pessoas à nossa volta e, a partir daí, fazer com que essa bondade tome conta da alma dessas pessoas. Vencer o mal com o bem, valorizar as virtudes daqueles que estão perto de nós, a generosidade de um, a laboriosidade do outro, o espírito de colaboração daquela pessoa, a paciência com esse filho em casa. Afogar o mal e a abundância de bem e fomentar tudo aquilo que nasce de positivo à nossa volta, umas vezes com uma palavra de ânimo, outras com uma colaboração efetiva. Deus não nos pede que sejamos ingênuos perante o mal e os duros acontecimentos da vida. Deus não quer pessoas ressentidas, azedas, porque a sociedade está mal, mas que tenhamos olhos para ver o que há de bom nas pessoas e na realidade que nos circunda. Porque há. E se a gente se fecha diante do mal do mundo, e nos fecharemos porque deixamos entrar o egoísmo, o próprio modo de ver as coisas de uma maneira negativa, prescindimos de Deus, até mesmo nosso clima interior fica pesado, azeda. Deus não quer que nós passemos os nossos dias entregues a lamentações estéreis, mas dando a conhecer o tesouro da fé, que é capaz de transformar as pessoas e a sociedade, que oferece o verdadeiro caminho para o que é digno para o ser humano. A dignidade do ser humano tem uma relação direta com a verdadeira felicidade. Então, diante de tudo isso que vimos até aqui, e tendo em conta as nossas experiências pessoais, talvez as nossas derrotas na tentativa de ajudar os outros, pode vir um pouquinho de tristeza. Poxa, de fato eu tenho isso tudo que nós estamos aqui pensando, eu tenho procurado fazer, e até já por um longo período de tempo, e o que eu vejo, tanto sacrifício para nada, tanto esforço para tão poucos resultados, nada se perde. Tudo que nós façamos de bom, nada se perde, embora pareça que é isso que aconteça. Quantas vezes, na direção espiritual, ouvimos histórias espetaculares de uma pessoa que traz lá algo que aquele amigo falou, um bom exemplo, mas isso não foi na semana passada, foi há 5 anos atrás, foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e aquilo continua vivo nele, nela. As coisas ficam, nada se perde.
No âmbito do Opus Dei, nessas atividades com os garotos, com as garotas, nós ouvimos muito isso. Aquele garoto, aquela garota que participou lá das atividades de um clube, de uma atividade, enfim, acabou entrando na adolescência, se afastou um pouco de Deus, se perdeu um pouquinho ou muito, e depois voltam e com aquela nostalgia de que, poxa, quando eu estava lá, né, no clube, o monitor, a monitora, eu achava que eles eram meio chatos, né? Mas quem era chato era eu. Quem era chato era eu, que não entendia o que eles estavam querendo me transmitir, não por culpa deles, mas por minha culpa. Agora eu vejo, e agora eu quero isso que tentaram me transmitir naquele momento, e eu não soube aproveitar, mas agora eu quero. E as pessoas voltam e querem para si mesmas, e querem para os seus filhos, e querem para suas filhas. Não esqueçamos que o bem é atrativo, contagioso, e gera sempre muito mais felicidade que a tibieza, mas as pessoas não percebem. Tudo bem, pode acontecer, mas não é o bem desperdiçado. Para nós, concretamente, agradamos a Deus com essa atitude e acabamos por isso mais unidos a Ele, mesmo que a pessoa que nós tentamos oferecer essa oportunidade de Deus não tenha aceitado. E essa nossa união com o Senhor vai preenchendo a nossa alma de alegria, que vai acabar transbordando, derramando nos corações das pessoas à nossa volta, e vamos continuar oferecendo esse bem, oferecendo Deus, a oportunidade de Deus às pessoas. Jesus pôs-se a caminho, voltou a reunir-se uma grande multidão junto de Jesus e ele, segundo seu costume, começou de novo a ensiná-la. Vamos renovar o propósito de abrir uns aos outros e abrir bem os olhos do coração para enxergar rapidamente o que as pessoas estão precisando, rezar mais pelas pessoas. Isso é infalível. Faz esse teste. Aquelas pessoas que você gostaria que melhorassem, faz o teste, começa a rezar todo dia por essa pessoa. Você vai se aproximar dela, virão ideias para puxar algo que você gostaria de transmitir, surgirão oportunidades. Só o fato de você rezar por essas pessoas, você vai estar próxima, e quando você encontrar essa pessoa, é como você tivesse, todos esses dias que você foi rezando, como você estivesse próxima dela. Ela vai perceber isso. Nossa, quanto tempo que eu não vejo essa pessoa e nossa, como me quer bem, como me trata bem. Lógico que a gente faz dias, meses, anos que nós estamos rezando por aquela pessoa. Isso aconteceu com Dom Álvaro. Uma tia de Dom Álvaro, que conversava com São José Maria, falou de um sobrinho, e o nosso padre rezou muito tempo por Dom Álvaro. Então rezou, e a tia tinha falado para São José Maria que o sobrinho dela gostava muito de banana. E de fato, quando o nosso padre conhece Dom Álvaro, tinha muita proximidade de Dom Álvaro, porque estava rezando muito por ele. E Dom Álvaro percebe, nossa, esse sacerdote aqui, como me quer bem. E ainda o nosso padre brinca com ele, você é o que gosta de banana. Dom Álvaro fica um pouco assustado, e depois, enfim, né, já no nosso padre esclarece, mas, enfim, como a oração, nesse caso concreto, aproximou São José Maria de Dom Álvaro, e a primeira vez que se encontraram, Dom Álvaro percebeu tanto receptividade que se encantou com a figura do nosso padre, com o espírito da obra, enfim, e pediu admissão à obra. Rezar pelas pessoas, rezar e abandonar nas mãos de Deus muitas vezes, pensar numa forma para tornar as conversas mais eficazes, isso sim. As coisas não estão saindo, aquela conversa lá, eu não consigo entender muito o posicionamento da pessoa. Vamos pensar em umas perguntas. Olha, fulano, outro dia a gente falou desse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, talvez assim, você pode achar que é até um pouco invasiva, se for você me avisa. Então, claro, a pessoa já, o que está vindo aqui, né? E meio que a pessoa já está preparada, e você solta. E a pessoa, como a gente preparou a pessoa
a chance de sair uma conversa ali é grande. Aí se ela fala, não, essa pergunta é muito invasiva, então pronto, não vamos falar daquilo, vamos respeitar. Mas vamos pensar depois, que outro meio eu posso oferecer a essa pessoa para tentar oferecer a oportunidade de Deus a ela. E se percebemos no nosso apostolado a desordem, a falta de empatia com as pessoas, a dificuldade para conseguir abertura com as pessoas, buscar ajuda com simplicidade na direção espiritual, por exemplo, pegar umas dicas. É verdade que vamos aproveitar com essas pessoas que queremos aproximá-las de Deus, o âmbito da amizade para isso, e desenvolvendo uma empatia com a pessoa. De repente, ela gosta de algo que nós gostamos, e ela é roqueira, e nós também gostamos de rock, e ela gosta desse tipo de leitura, nós também gostamos, e ela pratica esse esporte que nós também praticamos. Temos algo em comum para conversar, e dessa conversa comum poderá sair uma oportunidade de falar de Deus, ou simplesmente dando o nosso testemunho com naturalidade. Pensar diante de Deus, pedir conselho, rezar, mas também, é verdade, lançar com valentia. É preciso lançar-nos. A oportunidade ideal para oferecer essa possibilidade de Deus às pessoas não existe. Se nós ficarmos esperando, não vai aparecer. Então precisamos lançar-nos. Alguma vez vai dar errado, a pessoa não entende, alguma vez a pessoa pode sentir-se assim, invadida, a gente pede desculpas e pronto também. Não é um problema nenhum. Mas precisamos ter essa iniciativa pessoal, porque nós estamos feitos para isso. Aliás, é um compromisso que nós assumimos no nosso batismo, de oferecer a oportunidade de Deus às pessoas. A missão apostólica não é algo que para alguns somente, para alguém, aquelas pessoas que têm mais jeito, não, é para todos nós. Esses provérbios, que esse daqui de fato eu não sei a origem, mas é interessante sobre o que vamos vendo de mal à nossa volta. O provérbio diz: vale mais acender um fósforo do que reclamar da escuridão. Tudo bem, está escuro aqui, mas olha, seria interessante o super holofote. Olha, mas não tem holofote, mas eu posso acender um fósforo, que é o suficiente muitas vezes para orientar o caminho, aquele caminho que, por causa do escuridão, nós estávamos encontrando, e aquela pessoa que estava procurando um caminho de felicidade e não estava encontrando, aquela pequena fagulha que a gente acende, ilumina o caminho daquela pessoa e ela muda. E a vida dela se transforma, porque ela encontra o caminho da felicidade, que é o caminho perto de Deus. Vamos terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora. Melhor, vamos pedir ajuda a Nossa Senhora. Estamos aí às portas da festa de Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida que todos possamos ser fermento, bom fermento, que ela nos ajude a descobrir tudo o que possa estorvar esse dever que todos temos de dar bom exemplo e oferecer a oportunidade de Deus às pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.